Você atende muitas vítimas de violência sexual? Se sim, qual é a melhor forma de tratar essa pessoa? E nós, familiares, como podemos ajudá-lo? Legal essa pergunta, né? Interessante, muito interessante essa pergunta. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Os principais temas. As pessoas têm muita curiosidade sobre os temas assim que aparecem no Sim, é consultório, importante você né? falar isso também. Eu prezo muito pelo sigilo, né? Então quem vai ao meu consultório, eu prezo muito assim, não falo nomes, nada, isso. Então é um ambiente daquela pessoa ali para ela se sentir à vontade para falar o que ela quiser. Né? Seja das coisas em que ela até se envergonha, das coisas mais interessantes que ela já experimentou. Então, ali é o momento dela, é para tudo. Né? Nós temos aquela em torno de 1 hora de consulta, para que a pessoa possa se abrir e para que eu possa ajudá-la, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, na questão especificamente do abuso sexual, né, é um tema muito delicado, onde eu vejo que chega primeiro mais aos consultórios esse tema do que na família em si. Então, quer dizer, o paciente ele traz para nós essa questão antes mesmo de falar com algum Nossa. familiar, porque ele tem, e acontece muito, né, a maior prevalência é com mulheres, né, meninas que sofreram abuso sexual, e que têm vergonha, se sentem envergonhadas porque se sentem até culpadas, né? Ah, eu fui abusada porque também foi minha culpa, né? Nossa, que coisa, hein? Sim, elas por anos carregam essa ideia e aí depois, quando elas começam a desmistificar um pouco isso, elas conseguem soltar, né, isso no consultório. Então é um tema muito delicado, a questão do abuso sexual. Não é para todo mundo que o paciente vai conseguir falar, então eu sempre vou com muita parcimônia, vendo até onde o paciente tolera também, porque às vezes é muito difícil para ele, porque ele retoma as memórias. Então você tem que ir devagar. Então eu falo assim, olha, se você não quiser falar sobre tudo hoje, não tem problema. A gente continua na próxima consulta, né? Mas eu já entendi que é um tema bem delicado para você. Mas eu gostaria de te ouvir mais sobre isso. Porque quando a gente fala, também a gente já começa o processo de cura, né? Quando a gente traz algo muito traumático e o abuso, ele é uma questão tão interessante porque ele é fator de risco para vários transtornos na psiquiatria. O transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, os transtornos depressivos por si só. Então, se você for ver, fator de risco, abuso sexual na infância. Então, ele abre para um leque de riscos, né? A pessoa que sofreu abuso, ela tem muito mais risco de desenvolver uma doença mental futuramente. Daí a importância da gente também proteger, né? E olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? Porque às vezes a gente não tá vendo, né? A pessoa tá ali, não tá vendo. Enfim, né? Então abordar isso com muita cautela, com muito cuidado. A família não chegar, né? Num ambiente cheio de gente e, como se fosse algo banal e querendo que a pessoa fale sobre aquilo. Não, você vai levar aquela pessoa para um lugar reservado. Se ela sentir confiança em você, ela vai falar para você, né? E não querer detalhes, não pedir detalhes ali. Ela vai falar o que ela quiser falar, né? O mínimo que for exposto já requer atenção, Já né? requer atenção. Uma questão importante também aí, doutora, porque assim, normalmente essas situações, quando elas são expostas, elas envolvem pessoas com uma proximidade muito grande, né? Então, assim, né, o medo da retaliação, né? Sim, Enfim, né? Existem muitos casos sim. de padrastos, né? Padrastos, E sim. aí Tios, né? tios, aí a criança fica com receio de como que vai ficar a relação da A mãe, mãe. aí entra a culpa, né? Exato. Aí entra a culpa, quer dizer, eu tô sendo culpada pela infelicidade da minha mãe, né? O relacionamento da minha mãe não deu certo por minha causa. Quer dizer, então entram inúmeras questões aí que para uma criança, imagina a cabeça de uma criança, de um adolescente, não tá amadurecida para isso, né? E aí é aquela coisa, né? Enfim, né? A gente
né? Eu acho que a mãe ela tem que amar mais o filho, né? Em algumas circunstâncias, porque em todos, no geral, né? Porque é muito complicado falar isso, né? Mas assim, ao mínimo sinal, porque assim, tem mãe que entra na fase de negação. Às vezes a filha dá o sinal. Sim. Não, mas não sei o quê. E às vezes ela tá apaixonada, assim, loucamente por aquele rapaz que não é o pai. Ou e tal. ela cria uma relação de dependência, né, daquela pessoa. Aquela pessoa faz o sustento financeiro daquela família. Sim. Então, quer dizer, ela também não pode tomar nenhuma atitude naquele momento, considerando a relação de dependência emocional, mas também financeira, né? Então, por isso a gente estimula tanto que as mulheres façam cursos técnicos, né? Se desenvolvam também para um grau de independência, porque não ficam sujeitas a esse tipo de relação, né? Que era muito comum, principalmente em casos do passado, né? Mais arcaicos, assim, né? Famílias mais arcaicas. Então, essa coisa do abuso sexual é muito comum na história de vida dos nossos pacientes, mas não é algo, assim, para a gente botar o holofote ali, não num primeiro momento. Sim. Né? Tem que falar estar atento com aos muito sinais, cuidado, né? E aquela mãe, nem sempre ela tem que proteger o filho, sim, tem que proteger o filho, mas muitas vezes, por N razões, ela não vai conseguir proteger a filha da forma como deveria ser, né? Por essas razões. Às vezes a própria mãe é uma mãe adoecida. Sim. Né? A própria mãe é uma mãe... doença ali... Já, de que a própria mãe já sofreu abuso, né? São casos um ciclo, que né? se repetem. Tem uma obra, né, que ganhou até um festival de curta-metragem que retrata um pouco esses ciclos, né, de vida, né, que acho que é o Maria, mas não tem essa relação com relação à questão da violência sexual, mas, enfim, do ciclo da mãe, da filha, entendeu? Da filha. Quando você não decide interromper ali, a tendência é que continue. Então, isso é muito triste.